Turma, tudo bem? Bom, hoje eu tava pensando o que eu poderia falar para vocês e já tem uns dias que eu tô querendo falar sobre arritmia, que são a sensação da arritmia são aquelas palpitações, né, aqueles batimentos acelerados, mesmo quando a gente não tá assim, nem assustado, nem correndo, nem fazendo nada para aquilo tá daquele jeito. E aí elas vêm. Quando a gente faz o eletro, o batimento a gente vê que é diferente mesmo, até o formato dele às vezes é bem diferente, então a gente chama de arritmia isso aí. Então, mas eu tava pensando em falar em arritmia e assim, esperando um momento que eu pudesse mostrar alguns exemplos assim, para ficar bonitinho e tal, mas eu fico prometendo e não falo. E hoje eu me deparei com uma paciente com uma arritmia séria, muito séria. E eu resolvi falar de toda forma mesmo, sem exemplo de papel nem nada. Então, o nome dessa arritmia é fibrilação atrial. É uma arritmia onde o batimento é totalmente descoordenado. Então, ele não tem aquela harmonia, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Ele é totalmente descoordenado. Eu nem sei como é que eu demonstraria isso para vocês. Mas ele é totalmente fora do compasso. E por conta disso, né, o coração ele fica fibrilando, fica assim, batendo irregular, às vezes um pedaço diferente do outro. E aí o que acontece? Tem a maior formação de coágulos dentro dessas cavidades ali, onde ele está batendo diferente, né? E a presença desses coágulos pode, assim, pode não, deixa o paciente mais propenso a ter uma trombose, um derrame, um infarto até, né? E o mais comum é o derrame mesmo. Então, fibrilação atrial, ela é muito, assim, como é que eu poderia dizer? Ela é muito correlacionada, né? Pareada com o derrame. A gente fica sempre muito atento ao paciente que tem fibrilação atrial, porque tem essa possibilidade dele vir a ter um derrame. Então, gente, é uma arritmia muito séria, né? A maioria dos pacientes precisam de anticoagulação para evitar essa situação do derrame, né? Porque daí o anticoagulante ele vai deixar o sangue mais fino e vai ajudar também a dissolver alguns trombos, né? Que ficam ali dentro da cavidade do coração. E deixando o sangue menos coagulável, né? O sangue ele fica assim mais fluido, então ele não vai formar pedaços, não vai formar coágulos, né? E consequentemente não vai migrar, né? Esse coágulo não vai andando pela circulação até a cabeça nem para nenhum outro lugar. E o uso desse medicamento, ele além de importante, ele é bem complexo também. Quem usa tem que ter muito cuidado, porque ele pode tanto não estar adequadamente protegendo e o paciente ter a trombose de toda forma, ou ter o derrame de toda forma, como ele pode anticoagular demais e ter um sangramento, e às vezes tem um derrame por sangramento, né? Não por isquemia do cérebro. Né, que o derrame por sangramento é aquele que derrama mesmo, né, que o sangue esparrama pelo cérebro. E o derrame por isquemia, que é o que vai entupir, quando entope a artéria, é o derrame mais característico da fibrilação atrial. Então, é uma arritmia que requer bastante cuidado, é uma das arritmias mais comuns que tem, né? E está relacionada com vários tipos de doença do coração. Ela pode vir sozinha também. Qual que é a sua doença? Fibrilação atrial. Ela pode vir sozinha e por causa de uma doença no circuito elétrico do coração mesmo. Mas ela pode, na maioria das vezes, vir atrelada em consequência de alguma outra doença.
Então a gente sempre tem que ir atrás do motivo pelo qual o paciente está com aquela arritmia perigosa, né? E lembrando dessa paciente de hoje, o que acontece? Ela tem a arritmia, mas em algum momento não falaram para ela que ela tinha que ficar tomando remédio sempre, e ela acabou descompensando porque ela parou os medicamentos simplesmente, achando que estava controlada, estava bem e tal, que não ia mais acontecer, e por fim aconteceu e ela passou mal de novo, muito mal, e ela é bem idosa já, então é muito complicado isso, muito sério. Bom, de pouco em pouco eu vou falando para vocês outros tipos de arritmia, né? A que me deixa mais preocupada é a fibrilação atrial mesmo. Tem arritmias que elas são mais mortais, assim, que elas são arritmias que levam mais à morte súbita, né? Não é muito o caso da fibrilação atrial. Tem arritmias mais assim, só que elas são mais raras também, né, de acontecer. Não é raro, raríssimo, mas são mais raras de acontecer em vista da frequência, da quantidade de pessoas que tem fibrilação atrial. E às vezes a pessoa nem sabe, né? E aí, conforme vai vindo a oportunidade, eu vou falando também com relação aos exames, né? Pra gente fazer diagnóstico disso aí. E dando alguma dica assim a mais para a pessoa poder saber se tem a possibilidade de estar desenvolvendo um problema sério desse ou não, né? Mas eu vou falando de pouco para não ficar muito maçante o vídeo, tá bom? Então um abraço a todos, se cuidem, vigiem, façam os seus sempre que possível, fazer pelo menos uma vez por ano, fazer o seu check-up cardiológico, né, principalmente. E quando tiver as campanhas também, porque tem várias campanhas durante o ano, né, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, várias campanhas mesmo para vários. Hoje, antigamente era só a Outubro Rosa, agora são várias outras, né? Campanhas que tem, e eu acho que a população tem que aproveitar essas campanhas para colocar sentido e às vezes em doenças que não está acostumado, que às vezes pode acontecer e a pessoa como não vive aquela coisa do dia a dia de médico, nem de enfermeira, nem de nada, às vezes não sabe nem que tem aquele problema. Então bora aproveitar as campanhas, tá, turma? E a gente vai se conversando. Grande abraço.